até a vinda do Tele ali para o São Paulo, até a conquista da primeira Libertadores, né? A Libertadores não era muito disputada aqui entre os times brasileiros, o Mundial, ninguém ligava. Essa é a verdade, tá? Ninguém ligava. E o São Paulo foi o primeiro que entrou na evidência e falou: eu vou buscar, cada jogo lotava os estádios, o cara era sempre uma energia diferente, momento gostoso. De quem foi a ideia de buscar esse título? Porque, como eu falei, antes ninguém falava em Libertadores, ninguém falava em Mundial no Brasil. E assim, é como o Pascoal falou: depois da conquista da Libertadores, depois da conquista do Mundial, o São Paulo ele se tornou mundialmente famoso, mais do que já era, né? Levou o São Paulo para um outro patamar e depois disso virou uma gana entre os clubes brasileiros. De quem que foi a ideia? Porque alguém teve a ideia de priorizar. Eu acho que a gente deixou os outros com vontade, né? Como você bem disse, a Libertadores, a última Libertadores conquistada tinha sido em 83, acho que com o Grêmio, né? 81 o Flamengo, 83 o Grêmio, e os clubes brasileiros, exceção feita ao Santos na década de 60, realmente não conseguiam dar uma grande importância, até porque o torneio era meio marginalizado, né? Aquela história que você jogar em qualquer país da América do Sul, você passava por situações delicadas e de violência, de pressão, de os caras se sacanearem mesmo para ganhar o título. Quer dizer, era pedrada, tinha de tudo, né? Se você pegar, se não me engano, é 74 que o São Paulo chegou na final, né? Aquela Isso. cena do Valdir Pérez com uma faixa na cabeça, toda aquela história. O que esses caras não passaram na década de 70 e enfrentaram para poder disputar uma Libertadores, né? Então se dava muita importância por exemplo, ao brasileiro. O brasileiro tinha muita importância. Tem que ser um campeonato forte mesmo, na América do Sul, talvez dos campeonatos nacionais, né? Fosse aquele que realmente tinha mais peso. Mas até respondendo a tua pergunta mais diretamente, né, sobre a decisão, o que a gente notou, assim, o próprio Tele, ele sentia que era um torneio marginalizado. Ele não via a Libertadores como algo assim tão precioso por todos esses problemas. Porque ele sabia que tinha que enfrentar esse tipo de coisa e nem sempre o melhor time ia ganhar em campo. Você tinha 1 milhão de problemas quando você jogava fora do Brasil. Tanto é que a gente acabou indo priorizando um clássico no final de semana para mandar um time misto, né, meio reserva lá em Criciúma na primeira partida. Ali, até onde a gente sabe, a diretoria do São Paulo, o presidente Pimenta, chamou o Tele para uma conversa. E para eles era muito importante o São Paulo começar a ter uma vida de resultados internacionais, né? Então eu diria que, óbvio que passou pelo Tele entender, fazer algumas exigências também para a diretoria, da nossa segurança, de logística, os exames antidoping não aconteciam na Libertadores. O São Paulo pagava nos jogos em casa o antidoping para obrigar os outros times a virem de uma forma legal, porque a gente sabia que até isso influenciava. Sim. Então, Tem... ali eu acho que a diretoria teve uma medida muito legal de cobrar, de certa forma, o Tele e, ao mesmo tempo, ouvir o Tele das condições que ele entendia que o time precisava ter para disputar realmente uma Libertadores. E Uhum. começou, a partir daí, nos 2 jogos que a gente foi sair para a Bolívia, né? A gente jogou em Criciúma, e a gente jogou a primeira fase, os 3 primeiros jogos fora de casa, né? E voltou Foi. no segundo turno para jogar os 3 em casa. A nossa preparação para a Bolívia já mostrou tudo, toda a logística. O Moraci viajou antes para conhecer os lugares que a gente ia jogar, onde a gente ficaria, a logística de ficar em Santa Cruz de la Sierra, num nível mais baixo, né, um nível parecido com São Paulo, até mais baixo, só viajar no horário do jogo, na altitude, que você sente menos o efeito do que ficar muito tempo lá e ter que jogar. Isso a gente conversa hoje, andei conversando com o Moraci, doutor Turíbio, que é um dos papas da fisiologia, não só no Brasil, acho que no mundo, né? Referência. Essa turma aí, cara, eles conseguiram criar uma forma e um planejamento
que foi diferenciado para a época. Em 1992, a gente estava fazendo teste na esteira, correndo, com um tubo de oxigênio com o mesmo nível de oxigênio da altitude de La Paz e Oruro, cara. Quer dizer, um ar rarefeito em 92, cara. Então, assim, você falar isso hoje é brincadeira, é moleza, tecnologia, um monte de coisa. Naquela época a gente não tinha isso, eles desenvolveram, não havia um estudo aprofundado, né, nem literatura que falasse sobre isso. Quer dizer, eles testaram, fizeram. Houve todo um planejamento para a gente fazer aqueles dois jogos e trazer, na época, os 3 pontos, né? Era vitória, era 2 pontos, né? Então, 2 pontos de um jogo, 1 ponto do outro, o que nos deu a possibilidade de classificar depois com os jogos em casa. Então, eu acho que, partindo da decisão da diretoria, o resto andou.